Oi, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou corrigir essa pergunta um dia. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a emergência, a conformação contemporânea dos estudos de literatura, a gente vai discutir o texto Literatura de Massa. Aliás, o texto é Literatura e para Literatura, que está no Manual de Teoria da Literatura do Aguiar e Silva, o verdinho, um gordinho, né? Aqui trata-se, né, do nosso tópico literatura de massas versus alta literatura e seus usos. Eu quero dar continuidade a uma reflexão que começou na aula passada com o professor Júlio, né? Quando o método de estudo da literatura se desenvolve, é porque existe uma proliferação, né, de modelos, de gêneros, de vertentes de literatura, bem como de crítica. Então a gente tenta construir, né, esse método, um corpo que dê lógica à argumentação, que promova o surgimento de uma língua comum. Né, a gente já mencionou isso antes, né, o papel da teoria, o que é teoria, tal, com o Iser lá no começo. E agora a gente vai ver, né, um pouco dessa diferenciação entre literatura de massas ou para literatura e a chamada literatura, considerando aqui a ótica do Aguiar e Silva. E ao longo disso eu vou retomar certos tópicos ali. Vocês vão ver aqui eu coloquei uma bibliografia complementar enorme e eu vou explicar um pouco para que vocês consigam se situar bem. Né? O primeiro texto, Literatura para Literatura, é o texto da aula de hoje. Vocês devem ter lido. Tá? Se vocês não leram, por favor, pausa e lê e volta. Lê na diagonal, sei lá, sabe? 3 palavras por parágrafo, aleatoriamente, enfim. E voltem. Né? Agora a gente tem as leituras complementares. Essa do Oswaldo Silvestre, para literatura, que está numa enciclopédia Biblos, muito boa, enormíssima, assim, desatualizada, porque é do início dos anos 2000, né, mas no geral muito boa. Isso aí é basicamente um resumo, com algum comentário extra, mas basicamente um resumo desse capítulo Literatura e para Literatura. Tá? O Silvestre, nessa altura, eu acho que ele era doutorando do Aguiar e Silva, né? E nessa ocasião o que ele fez foi isso, foi um trabalho de compilação, né? Mas ele incorpora outros temas. Eu sugeri a leitura do capítulo Sistema Semiótico Literário como Sistema Modelizante Secundário, e vocês vão ver que ele é imediatamente anterior, né, ao Literatura e para a Literatura. Por que eu não coloquei tudo? Porque ele traz complexidade a mais. Eu quero que a gente discuta, pense essa relação entre literatura e para-literatura. E não tanto essa cena, essa coisa dos códigos semióticos, né, do sistema modelizante secundário, tal. Né? Isso aí tudo deriva de uma certa adaptação da semiótica, de um semioticista israelense, mas com pé, né, na semiótica russa. E aí tem a cena dos sistemas, dos códigos, aí vem conceitos como de assistema. Eu acho complexo demais para dar um resultado de menos. Permite que a gente entenda globalmente a literatura, fazendo o recorte, que seria, no linguajar de Iser, estrutural. Tá? E, a certo modo, pensar a estrutura também permite pensar a estrutura dentro dos quadros comunicacionais, que é essa coisa dos códigos. Né? Os códigos interagem, portanto, são parte de um processo de comunicação. No entanto, eu achei desnecessário entrar nesse grau de detalhe. Eu sugiro para vocês que gostam, né, de discutir coisas como código, sistema, tal, deem uma olhada nesse capítulo do Aguiar e Silva. Né? Eu já tive essa pira, né? Tudo ser código, tudo ser um tipo de sistema, uma hierarquia de relações, de níveis de codificação, né? Informação. Não sei o que fazer com isso, para ser honesto. Tá? Serve para explicar certas coisas, para outras não. Né? Serve para pensar muito, tudo serve para pensar, mas para fazer alguma coisa é outra história, né? De qualquer modo, é interessante dar uma lida. Eu sugeri também
textos, né, que não estão inclusos, como esses que estão em vermelho aqui, o do Baudrillard e do Adorno, né? O primeiro é um semiólogo francês que foi discípulo de Barthes, né? Ou foi aluno de Barthes, ou discípulo, como vocês preferirem, e ele foi um tipo de pensador maldito, um cara esquisitão mesmo, ficou muito conhecido, né? Vocês que assistiram Matrix, logo no começo de Matrix aparece um livro, Simulacros e Simulação, né? E aí vem essa coisa do Matrix é uma simulação, é um simulacro, não sei o que, tal, foi baseado em Baudrillard. E ele diz, não, cara, esses caras não entenderam o meu livro, não entenderam. Esses irmãos Wachowski sabem nada. No entanto, no último Matrix, essa coisa de simulacros e simulação foi corrigida, tá? O simulacro é aquele jogo dentro da Matrix, né, que meio que justifica, meio que incorpora o universo da Matrix num sistema artificial, de modo a fazer o mundo da Matrix parecer real. Tá? O simulacro é uma espécie de exceção que justificaria a regra, quando na verdade ele somente dá continuidade ao próprio sistema. Um negócio louco, uma ideia complexa, muito interessante para fazer crítica da cultura. Tá? Sobretudo da cultura na sociedade de massas. Daí ele tem esse texto, né? A sociedade de consumo. Realmente oferece ferramentas cognitivas realmente importantes e interessantes para uma crítica da sociedade. Depois a gente tem uma sugestão que eu dei aqui do texto de Adorno, né? Resumir sobre indústria cultural. Esse é o título como foi traduzido numa versão bastante amadora. Eu nem sei, pode ter sido até de um tradutor alemão e tal, mas eu não gosto do sintagma indústria cultural, tá? Porque no alemão a Kulturindustrie, é o conceito adorniano, é indústria da cultura, né? Indústria cultural é como dizer um poema musical, ou seja, tem um aspecto de musicalidade. A indústria não tem nada de cultura, ela produz. A cultura é o objeto dela. É como falar da indústria da carne, da indústria do plástico. Não é indústria plástica, a indústria não é feita de plástico. Né? Portanto, indústria da cultura. E depois, por resumir, como esse não é um gênero comum à nossa língua, né, uma tradução alternativa seria breves considerações, porque ele não está resumindo nada. Né? Ele está fazendo uma pequena exposição resumida, mas não é o que o resumo quer dizer em língua portuguesa, né? Como gênero. Depois a gente tem aqui um texto do Franco Moretti. Né? De Moretti a gente vai ver mais tarde outros textos, e ele lida muitas vezes com questões da literatura de massas. Eu gosto desse texto porque ele tenta perspectivar certos gestos, né, da literatura moderna, modernista, automodernista, tá, do século XX, como tentativas de lidar com problemas, questões socioculturais que encontrariam remate e problema ao mesmo tempo, né, na própria arte de massas. Tá? Então aqui não se trata de dizer Harry Potter é bom, Harry Potter é ruim, nem nada assim, mas procurar ver nesses processos de produção cultural, práticas de produção cultural e de consumo, né, questões relevantes de uma perspectiva sociocultural mais ampla, uma perspectiva que inclui, inclusive, né, a literatura, ou seja, não isolar literatura e paraliteratura. Então, eu gosto desses gestos do Moretti. E, por fim, a gente tinha aqui a recomendação do Teoria da Cultura de Massas, do Luiz Costa Lima. É um livro de ensaios, traz ensaios da Adorno e tudo mais. Então, é interessante, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês encontram na internet, vocês também podem me pedir. Eu deveria já ter organizado uma pastinha com esses livros aí. Talvez tenha, não consigo lembrar, tá? Se já está na pastinha. Mas vocês podem me pedir. Ok? Agora vamos para o textinho. Esse texto é muito mais simples do que aqueles com que a gente veio tratando até então, né? E eu não acho interessante que a gente se detenha em cada coisa nele. Tá? Não acho. Por quê? Porque literatura e paraliteratura são noções que a gente tem mais ou menos de modo claro. A gente entende hoje que existe uma diferenciação entre esses dois circuitos. Uma literatura de massa, em que a gente inclui Paulo Coelho, Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson, eu acho que se chama isso, né?
sei lá, Stephen King, né? E o outro que vai ter Joyce, Beckett, Camões, sabe? Coisas que não tem nada a ver umas com as outras diretamente, mas que se ingressam no mesmo conjunto textual. Portanto, a gente já tem uma dimensão do que seja, né? Existe uma premissa que serve para diferenciar os dois sistemas. É a premissa do valor estético. Né? E aí vem toda a explicação sobre isso, tenta-se sempre neutralizar esses juízos de valor, de modo a fazer parecer, né, que o teórico está adotando uma abordagem neutra com respeito aos problemas colocados pelos objetos. Né? Isso não é verdade. Tá? E estão fumando perto da... Vou ter que dar uma pausa. Eu nem devia dizer nada, né? É só pausar que vocês nem percebem o que aconteceu. É... Voltando. Onde foi que eu parei, meu Deus? Sim, no fundo tudo isso assenta sobre um juízo de valor. No entanto, esse juízo de valor serve para discriminar dois fenômenos, ou pelo menos para isolar duas... qual é a palavra? Formações culturais que são realmente diversas. Tá? Então, existe juízo de valor? Existe juízo de valor. Ele serve para diferenciar duas coisas? Serve para diferenciar duas coisas. Tá? Então, não é simplesmente apenas um juízo de valor. Tá? Mas não adianta disfarçar o juízo de valor. Esse é o meu ponto aqui. Tá. Vamos voltar daquela historinha lá do final do século XIX. Né? Século XIX, a gente se perguntou, não sei se aqui em outra sala, o que acontece? Industrialização. A imprensa avança e, com ela, as práticas de produção e leitura de textos. Uma coisa muito importante foi o advento do jornal, a imprensa burguesa, tá? A imprensa pública, a emergência, né, por escrito do espaço público burguês, a consolidação do espaço público, né, nos jornais. E isso gerou mudanças assim com respeito à sociedade que a gente ainda vive hoje. Tá? A gente vive uma espécie de ressaca, no sentido, né, no sentido marítimo, tá? Dessa época. Né? Então, urbanização, ensino compulsório e barateamento da produção. Tudo isso facilitou a emergência de uma indústria ou uma proto-indústria de produção cultural. Tá? A literatura, ela foi sempre a primeira... A literatura foi, por exemplo, a primeira mercadoria. Tá? A ideia de mercadoria no sentido contemporâneo, um objeto que eu vou lá, pego na loja e já não tem marcas de sujeito humano, ou seja, um negócio que não é artesanal, tal, tá no livro. Tá? A gente ainda vê as casas livreiras, ou seja, os editores colocam lá os nomes, vocês vão ver impresso, não sei o que, na Tananã, do Pedro Kresbeck, né? O impressor em Lisboa, no século XVI. A gente ainda vê isso. Mas o próprio livro ele já não tem sinais de humanidade. Tá? Ele já tem um valor de mercado estabelecido, por assim dizer. Né? Livre da humanidade. Enfim, e aí a imprensa alavanca esse processo. Tá? Fazendo ou promovendo a separação dos dois circuitos. Uma literatura que vai se tornar literatura especialista e uma outra que vai ser voltada para a massa. Um dos problemas com que a Aguiar e Silva vai lidar nesse texto é a diferença entre massa e povo. Tá? Massa e povo. Mas sempre houve uma cultura que fosse diferente daquela erudita. Se vocês leram Bakhtin, agora, eu acho que é Bakhtin, meu Deus. Não, Bakhtin, Zumthor, todos eles falam nessa interpenetração dos circuitos eruditos e populares. Tá? É um fenômeno da Idade Média. Né? Quando a gente olha as cantigas de amigo, você vai ver quem produziu a cantiga de amigo. Né? A história da menininha chorando pelo menininho que foi para a guerra e coisas tais. Mas quem produziu? Foi o rei Dom Dinis, mano. O rei Dom Dinis. Né? Portanto, existe essa interpenetração. Então, o que é diferente na literatura de massas? Essa é a pergunta que a gente tem de construir, né, e tentar responder.
Ele diz uma coisa muito interessante. Os investigadores, aqui logo no começo, têm distinguido, sobretudo nos últimos anos, a literatura stricto sensu de outros domínios da produção literária cuja particularização, eu vou lá para o final, requer uma designação apropriada e diversa. Tá? Mas essa particularização se dá com respeito à forma da expressão e forma do conteúdo. É interessante notar, né, essa coisa da forma, porque, no fundo, o critério que está sendo adotado aqui para fazer o juízo de valor, sobre o qual é assente a diferenciação dos dois circuitos, é da forma. Tá? É da forma. O que define literatura para Aguiar e Silva, bem como para o grosso dos nossos teóricos, é ainda uma derivação dos problemas da estrutura dos textos. Tá? Se a gente adotasse radicalmente outra perspectiva, em virtude da qual ajuizar os produtos da cultura, por exemplo, se a gente tivesse uma noção puramente comunicacional de literatura, uma noção que não passasse pela estrutura do texto literário e, portanto, não exigisse interpretação ou crítica, no sentido de crítica de um objeto, né? Então o jogo seria completamente outro. Tá? Mas a gente tem esse construto, né, de noções e um encadeamento, e a unidade básica do nosso estudo é sempre o texto. Texto como estrutura. Né? Essa coisa da forma da expressão, forma do conteúdo, vocês devem ter visto numa disciplina introdutória de linguística, provavelmente para falar sobre o desenvolvimento do socialismo por um teórico, eu não sei, para mim ele é da Europa setentrional, Wilhelmslev. Né? Tem dinamarquês, norueguês, qualquer coisa assim, não sei, não consigo lembrar. Sueco, acho que não. De qualquer modo, quando a gente tem essa estrutura signo, significante, significado, né, o conteúdo é o significado e a expressão é os significantes. Por sua vez, né, cada um se divide em forma e substância. Tá? Quando eu tenho a substância do significante pato, né? O significante é pato, a substância é P-A-T-U. Né? Na verdade é U. P-A-T-I-U. Pato. Pato. Né? Esses seriam a substância da expressão, os sons puros. E depois eu tenho a forma, que é a forma como os sons interagem uns com os outros, formando o sintagma pato. Né? Aí a forma do conteúdo. Pato é aquilo que você vai compreender mentalmente como pato, né? E a substância do conteúdo seria propriamente uma coisa não estruturada, que é o conjunto de ideias que a gente faz de um pato quando a gente ouve a palavra pato. Ok? Assim, rigorosamente, ou não, grosseiramente é isso. Tá? E a ideia aqui é perceber que tanto com respeito a como a expressão é estruturada, ou seja, as palavras na página, os capítulos no livro e tudo mais, é diferente, bem como com respeito à forma do conteúdo. Tá? Isso é uma forma de já diminuir, né? Dizer, essa literatura aqui não vai conseguir dar conta dos profundíssimos problemas com que a literatura está habituada a lidar, porque a forma do conteúdo dela é diferente. Enquanto a literatura pode tudo, a literatura é um poder tremendo com respeito à capacidade de representação, comunicação, reflexão, expressão, enfim, do ser humano, a paraliteratura não. Tá? E logo aqui no começo fica claro que ele vai fazer essa diferenciação apoiado, né, numa premissa de caráter pragmático, certo? Uma coisa que se estabelece no circuito de comunicação. A literatura, stricto sensu, superior, elevada, canonizada, se define como conjunto de obras, estou lendo aqui no lado esquerdo do parágrafo do meio, conjunto de obras consideradas como esteticamente valiosas pelo milieu literário e aceites pela comunidade como parte viva, fecunda e imperecível da sua herança cultural. Ou seja, se você diz que existe um negócio paraliterário, você está dizendo que não é aceite, né? Ou se é aceite não é vivo, nem fecundo, nem é imperecível. Né? E também não é canonizado, não é superior, nem é elevado. Enfim, não tem como você negociar essa significação. Literário, paraliterário, infraliterário, subliterário, né? Isso aí é bala de festim para a gente achar que a coisa funcionou.
entendeu? Que o tiro foi certeiro, não foi, tá? Então, a ideia básica aqui é tratar, pelo menos para Aguiar e Silva, do não literatura ou do não literário, independente, para, infra, sub, ligeira, trivial, entretenimento e tal, do não literatura, tá? Ou da não literatura, como sendo algo menos complexo. Tá? Existe uma redução de complexidade que é característica desses fenômenos que a gente está chamando de paraliteratura. Num determinado passo do texto, Aguiar e Silva vai dizer que um gesto característico da literatura é a metalinguagem literária e a forma como, tanto junto a essa metalinguagem, como parte, né, da própria intenção de um artista, do autor literário, é modificar o conjunto das obras do gênero. Tá? Melhor dizendo, modificar o conceito que se faz do gênero a partir da intervenção da própria obra. Como é isso? É o camarada dizendo, eu vou escrever o maior romance que já existiu. Né? E aí a gente tem Dostoiévski, Joyce competindo pelo título. Né? Ou eu vou mudar a forma como o teatro é elaborado. Então você tem Beckett, por exemplo. Né? Ou Pound, né? Vou fazer o maior poema épico. E depois disso, todos os poemas épicos vão ser lidos diferentes. Você pega os cantos de Ezra Pound, você vai ver uma coisa. Você pega Homero, você vai ver outra. Você vai pegar Virgílio, vai ver outra. Vai pegar Camões, vai ver outra. E por aí vai. Né? Portanto, existe metalinguagem na literatura, ou seja, um processo de autorreflexão, segundo o qual as formas vão sempre se reelaborando no processo de construção, por assim dizer, bem como existe essa intenção de intervenção por parte do artista, né, do autor literário. Tá? Isso não vai existir na paraliteratura, na não literatura. E, nesse momento, o que eu chamei aqui também de complexidade da não literatura diz respeito à multiplicidade de formas de abarcar esse fenômeno. A gente pode partir sempre de um juízo de valor, né? Infraliteratura, subliteratura. Né? A gente pode dizer que é uma literatura de consumo, ou seja, qual é a finalidade dela? Ou a gente pode caracterizá-la, né, em si, dizer ela é ligeira, ela é leve, tá? Ela é trivial. Né? E tudo isso vai funcionar por oposição ao clássico, que é o atemporal e que serve de modelo. Não, isso é uma literatura leve, não é para ser levada a sério. Isso é uma literatura trivial, não traz inovação. Isso é uma literatura de consumo, não é para ser estudada. Ok? Ao mesmo tempo, se a gente tem coisas assim, se a gente diz, essa literatura é não clássica, é porque talvez ela ainda não tenha sido canonizada. E por aí vai. Né? Depois a gente tem um problema mais espinhoso, que é a literatura popular. Tá? Quer dizer, o povo no romantismo é precisamente aquela camada que define a nação e que o artista romântico, como representante da elite, vai tentar resgatar. Né? O que é elite, o que é a burguesia, senão o povo, né, que emergiu contra a aristocracia. Né? São eles que modificam isso. E por isso tem uma coisa de retorno às raízes. Tá? Eu lembro a gente viu um texto do Dante, né? Acho que a gente viu um texto do Dante. E num dos primeiros textos que Dante vai escrever sobre a literatura que ele vem produzindo em vernáculo, em toscano, ele vai fazer uma defesa, né, do uso da língua materna, tá? Contra a escrita latina. Ele vai dizer, não, o latim é muito importante por conta disso, disso, daquilo, mas o que verdadeiramente toca, né, a gente, o que verdadeiramente diz respeito à nossa humanidade, tal, é a língua materna, é a língua dos afetos, blá, 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 blá. Né? Então, mesmo a literatura que a gente considera hoje erudita, da aristocracia, tal, ela nasce com um impulso de imersão no mundo de experiências concretas da vida. Tá? Isso aí é preciso notar, faz parte desse bojo original, desse momento gerativo, fundacional, né, do conceito que a gente tem de literatura. De qualquer modo, a ideia é de que povo não é suficiente para abarcar massa. Massa é uma outra coisa.
Eu trouxe aqui, o Aguiar e Silva cita, e eu trouxe a citação completa, ele coloca no rodapé, mas eu acho muito interessante. Ele coloca outro rodapé também muito interessante, do Arnold Hauser. Né? Esse Arnold Hauser, eu tenho um livro dele aqui. Tá perdido. Eu ainda não organizei os meus livros desde que eu me mudei. Né? Ele é um historiador da literatura, ele é um historiador marxista da literatura, tá? A obra dele teve um impacto tremendo enquanto ele era vivo e mesmo hoje. É claro que a gente questiona muitas coisas, porque ele, como um pensador alemão, deriva de uma escola extremamente abstratizante dos fenômenos e ele se torna paradigma de uma história literária que a gente não quer produzir. Tá? Então é muito interessante ler Hauser para pensar como foi feita uma história da literatura, né? Porque pensem no esforço mental de construir uma porcaria daquelas. Né? Vocês viram as histórias da literatura que a gente tem aqui, não sei se mostrei para vocês, mas elas são coisas assim. Né? Então é um esforço tremendo você produzir abstrações, ver relações e tudo mais. É genial. Ao mesmo tempo, os resultados eles tendem a ser pífios. Os resultados são... Existe uma... É um verso de Ovídio. Ou um satirista romano, ele diz: as montanhas entraram em trabalho de parto. Né? Saiu um pequeno camundongo. Né? E é isso. As montanhas entraram em trabalho de parto, uma tremenda cerebralidade para poder elaborar uma coisa dessas, mas os resultados de certos edifícios conceituais são mínimos. Por quê? Porque os trabalhos que seguem essa escola tendem a simplesmente reproduzir as premissas que são fundacionais para a escola. Não produzem, a rigor, conhecimento distinto, senão quando a gente descasca tudo o que aconteceu. Então eu tenho ali também uma seção, uma pilha assim de livros enormíssima. Enormíssima. Tá? Acho que dá. Eu nem vou me preocupar. Acho que são 2 prateleiras desse tamanho aqui, eu acho. 2 aqui, estão ali do outro lado. E tipo assim, atravessar aquilo exige uma paciência de Jó, porque é tudo muito igual, muito coerente. Né? A pessoa leu todos, e no entanto cada um está trabalhando com coisas distintas. A gente se pergunta qual o propósito. Né? De qualquer modo, o Hauser tem impacto. E essa citação é muito interessante. Na arte popular, percebam, a seriedade e o rigor da criação artística, que ele vai dizer que é sublime, autêntica, descem. A seriedade e o rigor descem, né, algumas vezes, ao nível do agradável e do ameno. Algumas vezes é isso, agradável, ameno, é um negócio aguado, sacarino, a gente diz, né? E outras vezes ao nível do puramente sentimental e sensacional. Agradável e ameno é bom porque eu sou um cara descolado, cool, eu até tô ali, leio meu livrinho e tal, bacana, de boas, passei o meu tempo. Agora, se eu vou ler o livrinho que é sentimental e sensacional, eu como um cara estudado e ao mesmo tempo descolado, vou dizer, puta merda, parece que isso aqui, tô falando com um adolescente aqui, 12 anos de idade, tá falando que tá apaixonado pela menininha, vai casar, não sei o que, vai querer cometer suicídio porque a menininha não deu bola. Você tem 13 anos, menino. Dá pra entender? A postura que ele está adotando aqui, esse juízo de valor, está transferindo para a chamada arte popular, né, o mau gosto. Está dizendo, é de mau gosto. Ou é genérico ou é de mau gosto. E o Hauser continua. A mera distração, por que distrair é tão mal? É bom se distrair. Simplesmente se distrair às vezes é essencial, mano. Né? A mera distração e o entretenimento tendem a converter-se em puro sucedâneo e substituto, né, da autêntica arte, em idílio falaz, falacioso. E idílio vocês entendem, né? A coisa do locus a menos, tal, tudo lindo. Idílio falaz, em sentimentalismo barato, adulador dos sentidos e embotador da consciência crítica. Né? Ou seja, a literatura de massa, a literatura que ele está chamando de popular aqui, emburrece. Emburrece, tá? Para ele. E deve emburrecer de fato, mas de outro jeito que não é esse aqui que ele está dizendo, acho eu. Né?
ou numa selvagem fantasmagoria de paixões violentas, desenfreadas, fúteis. Ou seja, é uma parada que não serve para nada, tá? Hauser está dizendo. Um juízo de valor. E depois vem o problema. Será o popular? Será que isso define o popular? Eu não sei como é aqui no Rio de Janeiro, né? Como é a relação de vocês com culturas raízes, mas pensem. Eu consigo pensar no samba, só que o samba ele tem um caráter tão geral no Brasil, tão global. Mas, por exemplo, a gente não tem samba no Nordeste. Não faz parte da nossa cultura. Tá? A gente tem outras manifestações culturais em que a gente encontra enraizamento. Então você vai dizer, forró. Forró é um negócio que está associado à massificação dessas manifestações culturais. Por exemplo, o sertanejo universitário, ou não se chama sertanejo eletrônico, não sei qual é o nome que se dá. Eu sei que se chama forró universitário. E um negócio de extremo mau gosto, é ruim mesmo o bagulho, é isso aqui que ele está descrevendo. Mas isso é o forró? Essa é a questão. Né? Ainda existe hoje, se vocês conhecem a cultura nordestina, vocês devem lembrar, talvez, de Gilberto Freire, que era um camarada do tropicalismo. Tropicalismo, meu? Peraí. Meu Deus, vamos encontrar a expressão aqui. Cara, ideólogo do Estado Novo, né? Foi para Portugal com patrocínio lá de Salazar. Tem um termo que se usa. Lusotropicalismo, eu acho que se usa isso. Enfim, ele é um dos apologistas, né, da colonização. Ele, como nordestino branco de classe superior, né, consegue falar um monte de bosta. Casa Grande Senzala. Tá? Vocês devem associar a Casa Grande Senzala. No entanto, apesar dele ser uma figura, de certa perspectiva, conservadora, né, muitas das manifestações artísticas, musicais no Nordeste ainda vivem um certo influxo da defesa do regionalismo. Só que enquanto o regionalismo, no início do século XX, se referia à elite decadente no Nordeste, né, os privilégios que tinham sido perdidos com as modificações econômicas do final do século XIX, a vinda de europeus para trabalhar na lavoura na região sudeste, por aí vai, né, a industrialização da produção, enfim. Enquanto no início do século XX está associada a essa elite branca decadente, né, as manifestações culturais hoje, né, que elas têm um caráter muito mais popular, muito mais de retorno às raízes, de reelaboração das raízes. Né? Então vocês têm, por exemplo, talvez vocês conheçam também, né? Nação Zumbi. Né? Nação Zumbi, a ideia de Mangue Beat, né? Tem justamente a ver com essa interação entre o popular, né? E a cultura de massas, massificada, o que vem da influência midiática e por aí vai. De qualquer modo, é preciso diferenciar esses circuitos de massa e popular. Né? E aí, uma vez que a gente tem isso mais ou menos claro, o povo é o original, o autóctone, o enraizado, é o cara que fez o forró, é o cara que fez o samba, é tudo isso, esse processo de derivação. Né? A massa é o que é imposto desde fora, é uma espécie de processo macrológico, né, que tem a ver com forças do mercado, muito mais do que com o desenvolvimento de soluções regionais para questões que uma comunidade, uma cultura passa. Né? Então, uma definição, como a literatura de massas, ela é pautada no público. E o que se diz massa é um grupo, né, ilimitado e heterogêneo. Não existe uma explicação para a massa. A massa é simplesmente um agrupamento. Né? É o meio humano, diz Aguiar Silva para resumir, numericamente vultuoso, heterogêneo na formação cultural, estatuto econômico-social. Né? Eu lembro de um colega um colega do interior lá de São Paulo, que dizia, não, eu adoro São Paulo, porque você entra no metrô, tem um cara de terno, tem um maluco, tem um mendigo, tem não sei o que, tem pum, 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 pum. Né? Ou seja, ele gosta da perspectiva de viver num espaço humano massificado, em que há de tudo, não existe distinção de classe. E aí você diz, pô, mas é muito legal que o negócio não tenha distinção de classe e tal. É uma cultura, né, de acesso universal, em que todos têm um lugar, certo? Só que a cultura de massas, ela preserva as diferenças das pessoas. Na massa, as pessoas não são uma comunidade que partilha uma situação universal. Elas são potencialmente inimigos
todas umas das outras, certo? É assim que num espaço como frequentado por todo tipo de gente, a gente se sente ameaçado, se sente exposto, né? Se não porque a gente imagina que um membro de classe econômica diferente, com todos os preconceitos raciais e tudo mais, pode potencialmente oferecer, ser uma ameaça, constituir uma ameaça, porque o outro que está ali de terno, ou a menininha usando roupa de academia e com iPhone na mão, qualquer coisa assim, todos eles representam, né, interesses sociais diversos e por aí vai. Vocês entendem? A massa não é esse espaço de consolidação da humanidade. É o inverso disso. É o espaço em que está todo mundo com medo de todo mundo. Tá? Não existe cimento na massa. Né? Não existe esse vínculo. De qualquer modo, Aguiar e Silva lembra que existe pelo menos um elemento comum, né? O meu nome é Carmen Frutuoso, carecendo numa presença convivente, embora seus membros, aí é que vem, submetidos a um comum sistema de relações tecnoburocráticas, serviços e obrigações comunitárias, isso aqui é o que a gente partilha, né? O metrô, a escola, a obrigação de ter um RG e por aí vai, né? Reajam de modo relativamente uniforme a determinados estímulos. Tá? Então, não existe comunidade, mas existe um processo de domesticação, por assim dizer, ou adequação, que faz com que a gente perceba as coisas de maneira coletiva, apesar de não existir coletividade. Né? E aí aqui está a coisa, o que vem a seguir, né? A citação seguinte, tem a ver com o surgimento, a consolidação das massas, né? E o Aguiar e Silva ele nota, além disso, que na constituição de um sistema da cultura de massas, né, há o uso de técnicas de organização e de marketing, né, por meio das quais as editoras difundem e impõem os seus produtos no mercado da leitura de um país ou até de vários países. Tá? Ou até de vários países. Portanto, o que é decisivo para a constituição de um sistema cultural não é somente que a massa exista aí e as pessoas vão até o consumo. As pessoas não vão até o consumo. O consumo é produzido na oferta. Não existe demanda até que exista oferta na situação de massas, porque a massa não sente necessidades coletivas. Ela não sente. Essas necessidades são posteriores. No entanto, eu gostaria de refletir o seguinte. Essas necessidades elas são posteriores num determinado sentido. Quando essa necessidade é produzida, mesmo que seja visando o consumo, ainda assim ela não deixa de ser uma necessidade real. Né? Portanto, a necessidade é produzida, a gente é inculcado, a gente é obrigado a aturar, sabe? Quantas pessoas não dizem, eu vou pra festinha e eu ouço aí um sertanejo universitário, mas eu não ouço isso em casa não, cara. Ou tipo assim, quem é que ouve música eletrônica em casa? Eu escuto. Né? Mas quem é que ouve música eletrônica em casa? Isso é pra dançar, pô, não sei o que e tal. Algumas músicas eletrônicas são elaboradas, vocês talvez conheçam alguma coisa assim. No entanto, eu suponho que vocês conheçam, na real. No entanto, né, essa conformação, essa adaptação às condições do mercado, né, aquilo que o mercado oferece, ela não é simplesmente sem inflexões, entende? O desejo por algo só se materializa ali porque existe o espacinho do desejo. Essa é a questão, para mim, pelo menos. Tá? De qualquer modo, essa é a ideia externa. Né? Adorno, ele prefere usar o termo indústria da cultura a falar em cultura de massas. Né? Porque isso, a indústria da cultura seria uma espécie de esquematismo. Né? Há esquemas e há uma domesticação do homem a partir desses esquemas, há uma introdução, né, desses esquemas. Isso tem a ver com Kant, a crítica que ele faz de Kant também, mas é uma história à parte aqui, tá? A ideia de Adorno da arte como antítese social encontra uma contrapartida na ideia do esquematismo da indústria da cultura. Porque enquanto a arte é antítese e oferece uma perspectiva crítica sobre as relações sociais, a indústria da cultura, sendo esquematismo, ela serve como cimento social, certo? Se não fosse a indústria da cultura, para Adorno, né, o segundo
não somente Adorno, mas muitos teóricos da cultura, se não fosse a arte de massa, se não fosse essa porcaria que a gente está exposto o tempo todo, as diferenças, os interesses em disputa na sociedade iam parecer muito mais graves. Tá? Então, futebol, pagode, encher a cara, não que eu seja contrário a nenhuma dessas coisas, mas tudo isso ajuda, né, a suavizar as relações no todo contraditório que é a sociedade capitalista, a vida, né, sobre um sistema econômico que ferra uns e promove outros, enfim, faz essa distinção entre a maioria ferrada, né, e os poucos que vão explorar os outros. Né? Se não fosse futebol, cerveja e música ruim, cinema ruim, né, a gente já tinha degolado os ricos. Desculpem se há ricos na plateia, né? Na plateia, olhem só, gente, no público, assistindo a aula, eu não sei, espectadores, alunos são espectadores, estudantes são espectadores, enfim. Desculpem os ricos, tá? Quer dizer, me desculpem pela coisa do degolar. Mas às vezes é isso mesmo que a gente precisa para ter uma revolução, né? Já dizia o Bolsonaro. Aí a gente tem a seguinte separação, né? Ele vai especificar, essa vai ser a maior digressão aqui, né, sobre o kit. Tá? Kit é uma palavra que a gente utiliza muitas vezes para mostrar desprezo por algo. Né? Ah, isso aí é um kit de não sei o que lá, isso aí é art kit, isso é literatura kit, tal, tal, tal. Né? Aí vem as teorias, de onde surgiu essa palavra? Kit no verbo alemão, quer dizer consertar, eu digo, complicado. Aí dizem, não, kit vem de não sei o que é kit, aguardente de cereja, tá? Por quê? Porque é fácil de beber. Né? Enfim, tem várias origens. Kit a gente utiliza para xingar. Tá? Normalmente, quando a gente fala em kit, a gente está falando de uma falsificação, de uma cópia, de um produto de mau gosto, tá? E de um processo de desqualificação das coisas. Né? Eu trouxe aqui o quadrinho do Romero Brito, eu nem sei se isso é um Romero Brito, talvez seja um Romero Brito, para mim parece ser um Romero Brito, eu vou explicar. Porque vocês sabem que Romero Brito já não é simplesmente um artista, ele é um estilo. É o estilo dessa porcaria aqui, tá? Qualquer um faz essa porcaria aqui. Não é preciso de técnica para isso. Você produz um filtro, num programa, um filtro, ele faz isso com suas fotos. Tá? Portanto, Art Kit é um negócio que já nasceu kit, já nasceu de mau gosto. Serve para quê, pelo amor de Deus? Que tipo de expressão isso tem? Enfim, é arte decorativa. Né? Mas já tem um elevado potencial que eu chamei aqui de reprogerativo. Né? Reprodutivo porque retoma uma coisa, mas gera. Então ele já nasce com essa capacidade de se autocopiar. Tá? E as outras pessoas que vão copiar, todas elas são legitimamente Romero Brito, porque, pelo amor de Deus. Né? Eu também coloquei aqui um parentezinho que diz artigos decorativos de mau gosto, às vezes reabilitados, que tem um valor de segunda ordem. Sabe o pinguim de geladeira? O pinguim de geladeira é kit dos anos 50. Mas hoje, um pinguim, e era barato, bonitinho, tal, fofo, não sei o quê. Mas hoje, um pinguim de geladeira, ele já é uma retomada, uma reabilitação de algo que eu reconheço como sendo kit dos anos 50. Então, eu isolei o kit dos anos 50 e transformei, né, o kit dos anos 50 numa versão de kit em duplicata, uma espécie de kit de segunda ordem, né, porque não é um qualquer kit, é um kit especial dos anos 50. Né? Enfim, a complexidade cultural, tentar explicar fenômenos que têm a ver com o valor a partir, né, de certo modelo discursivo teórico é um pouco complicado. Tá? Mas basicamente o que vai separar o kit, né, da grande arte é o gosto. Tá? Aqui outro exemplo de kit na sua transição para o marketing. Eu digo, é de mau gosto colocar uma obra de arte fora do contexto. Né? Aqui está a Capela Sistina. Agora não lembro, eu acho que sim. Tá? De qualquer modo, a gente tem a extração, isso aqui claramente é uma propaganda de marketing. Né? Be Born Again, Dr. Kim, Plastic Surgeon. Né? Dr. Kim, cirurgião plástico. Né? E a propaganda, a sublimidade da coisa é a interação, né, que existe com
enfim, a interação que se provoca aqui, colocando, né, o sujeito no lugar de Adão, que seria vivificado pelo dedo de Deus. Tá? O contato com Deus é o contato com o cirurgião plástico, enfim. E aí tem um problema, né? Tá, a gente tem, portanto, o kit, a gente tem essa coisa da arte de massas, e aí tem, tá, mas a arte de massas, ela não representa o povo, né? Porque é o povo atual. Existia um povo antigamente, né? O povo das sociedades de solidariedade mecânica, é o povo da cidadezinha, é o povo da comunidade ali, fechado, todo mundo conhece todo mundo, né? Existe um centro que organiza as interações, existe um conjunto de expectativas partilhadas, é possível existir uma cultura comum ali naquele povo. Tá, é verdade. Tem esse aspecto, né, de algo comunitário. Mas arte de massas é isso? Essa é a pergunta. Né? E aí você pode mover a coisa ao contrário. Você pode dizer, não, a arte de massas é boa da perspectiva das massas. Né? Porque ela é arte que se opõe à elitização. Né? É arte que foi tirada das mãos da elite e devolvida ao povo. Essa é a perspectiva da coisa. Né? O que eu me pergunto é muito mais se as representações, né, do cotidiano na arte de massas têm a mesma função que as representações da arte chamada, dita, de elite, erudita. Tá? Essa para mim é a pergunta. As funções são as mesmas? Elas são estruturalmente semelhantes. Tá? Stephen King, né, e Edgar Allan Poe são semelhantes, né, com respeito aos códigos, como a Gary Silva coloca, mas tem as mesmas funções. A experiência que está sendo promovida é análoga, tá? Funciona segundo os mesmos esquemas, a visada, né, é a mesma. Depois uma outra pergunta é, qual é o papel dos gatekeepers da mídia, tá? Porque enquanto o conceito de literatura, é claro, vai ter de lidar com um circuito de produção, impressão, editor, os críticos, se vai ser aclamado, se não vai ser aclamado, lida com tudo isso, a gente ainda tem uma noção do sujeito autoral e tem uma noção do público, né, que está ali associada à ideia da crítica, do juízo, de não sei o quê. O papel do crítico, do público, do editor, ele é comparável, né, ao do editor da editora de massa, da Rocco, que tem Harry Potter, né, no Brasil, né, mais do que isso. E os influencers e as marcas, como é que tudo isso se fatora na constituição de um outro sistema cultural para literário, para musical, se você quiser chamar de música erudita, de música estrita, para musical, por aí vai. Né? Outra pergunta que a gente deve fazer, tá, não, mas isso aqui é arte que pertence ao povo, é arte que foi tirada da elite e agora saqueada, né? Robin Hood devolveu ao povo. Ok, Phil Elise, no telefone, no carro de gás, é democratização da experiência da audição? Tá? Porque eu achei esse vídeo do Thiago de Souza, o Thiagson, né? Bumbum Tantan é mais complexo que barra. E ele vai falar de técnica, tecnologia, vai dizer, não, porque isso aqui não estava disponível, então os caras precisavam de orquestra, música de câmara precisa ter tal reverberação, papapá. Aqui não, aqui é só ligar o botão aqui, ó, já sai o sinal elétrico todo processado, não sei o que. Eu digo, isso é complexidade, camarada? Isso é um meio técnico, eu entendo, meio técnico, está ali exercendo a função, mas isso não é uma complexidade inerente aos objetos. Né? Mas tem esse argumento super frouxo e tal. Eu vi alguns vídeos do camarada, acho engraçado o que ele tenta fazer, acho curioso, né? Mas acho de uma idiotice, assim, de uma demagogia. Eu acho tão empobrecedor a perspectiva que é nutrida dessa forma. Né? Bumbum Tantan é mais complexo que bar, ou seja, a gente não precisa de bar. Não, bar é só uma opção entre as várias opções. Pô, se você não ouviu, né, Bach, se você não conhece Beethoven, se você não ouviu, eu curto muito Debussy, né? Vivaldi mesmo, que é um Vivaldi um artista redescoberto nos anos 50, né? Que era exercício de conservatório, né? Redescoberto nos anos 50 e se tornou algo de massa, mas mesmo, né, sendo tão propício ao consumo, será que a experiência de audição dessas coisas não oferece nada que a música do gás não ofereça?
né? Outro dia eu conheci a música do Camarão aqui do Rio, né? Camarão, bonitão. Pô, eu achei uma pira a música do Camarão, cara. Achei uma pira. Enfim, vamos voltar aqui, né? A minha pergunta é: Van Gogh no elevador é ainda Van Gogh? Essa é a pergunta, né? As funções, aquilo que está sendo oferecido na experiência dessas coisas é a mesma experiência, né? É, E, finalmente, uma observação do Aguiar e Silva sobre o kitsch como esvaziamento ético e exaustão cultural, né? Em todas as manifestações de kitsch, diz Aguiar e Silva, avultam caracteres estilísticos e temáticos afins. A ênfase, né, uma coisa empolada, a turgidez formal, um inchaço, o efeitismo hábil, né, é uma coisa de jogo de artifício, a docilidade ante as normas estéticas já instituídas e aceitas por um largo público, sentimentalismo ingênuo, laivado, né, de erotismo, otimismo frívolo, enfim, basicamente formas de desqualificar uma coisa. Aí eu quero lembrar desses dois autores a que eu já me referi, Baudrillard e Adorno. Né? Baudrillard ele fala numa espécie de implosão do social provocado pelas massas. Né? O que é o social? É o partilhado. E por que o partilhado foi implodido pelas massas? Porque a partilha se tornou selvagem. Tá? Porque não há núcleos que estruturem a troca, não há uma ordenação, não há racionalidade própria. Então, a massa é a destruição do social. Né? Ele fala uma maioria silenciosa, tá? Porque a comunidade ela tem voz, ela tem desejo, ela tem orientação, ela tem, por assim dizer, um destino. A massa não. Ela é amorfa, ela é calada, ela é passiva, num certo sentido. No entanto, mesmo Adorno aqui, que é tido como elitista do caralho, não sei o quê, eu discordo absolutamente. Quem diz essas coisas não estudou, não conhece Adorno, nem menor, nem nada assim. Não conhece Adorno, tá? Mas Adorno fala num processo de sociedade socializada. Né? O que é uma sociedade socializada? É aquela em que a própria representação da sociedade se torna a compulsão social. Né? Então, esse esvaziamento ético, essa exaustão, tem a ver com a obrigação à participação nesses circuitos. Tá? Então, a massa é passiva ao mesmo tempo porque ela é obrigada, ela adota uma postura inicial com respeito a essas expectativas. Né? De qualquer modo, eu coloquei aqui mais um slidezinho e depois tem as nossas questões, né? Como esperado. Aqui do lado esquerdo é basicamente um resuminho do que a gente já discutiu aqui, né? Um texto ele é literário porque semântico, sintático e pragmaticamente ele é produzido, estruturado e recebido de determinado modo, independente de ser bom ou ruim. Tá? Existe um circuito que diz respeito à produção, ao texto, a como ele é consumido. E existe um circuito próprio, né, da literatura de massas, da paraliteratura. E que discurso, que espaço próprio seria esse? Né? O texto paraliterário, que eu estou lendo à direita, tá? Partilha do sistema semiótico e dos códigos do texto literário. Né? Stephen King é igual a Edgar Allan Poe. No entanto, signos, normas, convenções, capacidade e sentido modelizantes, né? A capacidade de modelar, de produzir efeitos duradouros na experiência humana, é isso que modelizante quer dizer, né? Produzir um homem a partir de um modelo de representação, né? Dos códigos são heterogêneos, tá? Signos, normas, convenções, capacidade e sentido, intenção de produzir um ser humano, né, por meio da cultura, eles são diferentes. Tanto considerando as relações dentro, né, do próprio sistema, a tradição literária, como esses códigos são usados, como, né, relacionando as outras artes, como em manifestações não culturais e fenômenos sociais variados. Tá? Portanto, os resultados da arte de massas e da literatura são completamente distintos. Uma propriedade, uma coisa que o Aguiar e Silva nota é a defasagem entre a paraliteratura e a literatura. Porque a paraliteratura, ela é, por assim dizer, mais lenta. Ela não absorve as inovações formais, porque ela não é baseada no experimentalismo técnico. Vocês lembram de Gumbrecht, quando ele fala em código e programa, ele diz que o grande problema da literatura, a grande patologia, é essa indiferenciação entre os códigos e os programas? Né? Aqui é o revés da moeda. Tá? Para Aguiar e Silva, a indiferenciação entre códigos e programas significa que toda linguagem, toda obra de arte literária vai
ter sempre, se não um nível metalinguístico específico, realizar certas operações de caráter metalinguístico. Né? Se não aparece a referência à própria obra, ao próprio fazer diretamente nela, né? Todas elas vão vislumbrar, ingressar num discurso em que as inovações formais, as modificações das características genológicas que determinam, né, o funcionamento do texto estão em jogo. Tá? Portanto, existe uma defasagem. A literatura de massas ela é refratária à inovação. Quando a inovação existe, ela é sempre simplificada. Tá? Depois, uma outra característica da literatura de massas é o potencial para serialização, ou a evidência da serialização. Né? O mundo em que uma história se ambienta e os personagens eles têm autonomia relativamente à obra do autor. Certo? Uma pessoa não podia ter parado com Harry Potter no primeiro coisa. Para mim chegava, era suficiente. Criou lá o mistériozinho, colocou no final. Aí no final, sei lá, matou Voldemort. Pronto, acabou aí a história. Foi feliz para sempre. Né? Mas não. É possível produzir. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, 4, 5, 5, 1, 5, 2, né? 6, 7. Depois tem outros. E tem a herança. E tem os paralelos. E tem o spin-off. E tem... Vocês entendem isso? Então, o mundo em que ele está operando, né, ele é mais importante do que a técnica narrativa, do que o tipo de experiência que está sendo promovido. Porque o fato é, você lê o primeiro Harry Potter, você lê o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo. Todos eles são a mesma historinha. É Harry e seus best friends forever contra os malvadões, mano. Né? O suspensezinho que existe ali é muito pouco. Novela policial consegue 10-0 naquilo. Né? De qualquer modo, esse mundo, né, a complexidade, os detalhes que ele oferece, a fantasia, a imaginação, tudo isso encanta muito mais do que o nível formal. O conteúdo, né, é mais importante do que a forma. E mesmo o conteúdo dado, ele é simples da perspectiva humana. Né? Não existe dilemas morais ali muito grandes. Harry passa isso em diversos momentos, passa, né, mas não é Dostoiévski. Né? Depois, um outro aspecto que eu anotei aqui foi produção colaborativa. Né? Não somente a serialização por parte do autor, mas por vários autores. Autores diferentes são convidados para representar a personagem Sandy, né, nos diversos casos de amor, de namoros e coisas tais que Sandy vai ter. Tá? E aí eu coloquei aqui uma coisa chamada Tin Pan Alley. Né? Tin Pan Alley era uma rua, eu acho que em Nova York, tá? Um L, portanto, né? Uma travessa, a gente chama, né? Em que se concentravam produtores musicais, tá? Tanto letristas quanto músicos. E muito da arte de massas norte-americana dos anos 30, 40, 50 foi produzida, gestada aí no Tin Pan Alley. E a gente sabe hoje, a gente tem essa representação de Hollywood como sendo esse mercado. Eles têm roteiristas, consultores, equipes que vão fazer pesquisa empírica para produzir um filme de sucesso. Tá? Tin Pan Alley é proto-Hollywood. Né? E finalmente a gente tem também, né, com respeito à serialização, a baixa complexidade e o esvaziamento da informação estética. Isso são palavras do Aguiar e Silva. Tá? Eu gosto dessa expressão esvaziamento da informação estética. Quer dizer, a informação ela sempre se estrutura por meio de repetições. Né? A gente oferece certos elementos que são conhecidos do repertório entre os interlocutores, né? O emissor diz, ei, você conhece fulano? Ou seja, conheço, então essa informação eu já sabia, porque eu estou falando sobre fulano, mas eu quero confirmar aqui. Mas eu estou falando de algo que é redundante. Eu conheço fulano, você conhece fulano. Eu vou introduzir agora a novidade. Fulano morreu. Acabou. Né? É uma novidade que fica... tá, por quê, do que, tal, outras vêm junto, mas basicamente fulano que a gente conhece, informação redundante, morreu. Né? Essa informação de fato, informação tucu é sempre essa novidade. Né? E a obra de arte literária, ela sempre vai trazer um pouco de coisas que a gente conhece, que vão dizer respeito ao nosso horizonte de expectativas de leitor e, ao mesmo tempo, vão oferecer essas inovações, essa informatividade, né? Tanto
por vezes, no nível dos conteúdos, porque a gente vai ver uma história humana nova, por exemplo, né, ou uma expressão sentimental nova, como no nível da técnica, porque a gente vai estar diante de certos dispositivos textuais, né, de representação e expressão que a gente não conhecia. A gente se torna mais inteligente quando a gente está diante de coisas novas, tá? A gente se vê diante de charadas, questões, problemas novos, né, que o autor tentou apresentar para a gente e solucionar também, né? E a gente vai e começa a negociar esses processos. Na arte de massas, a tendência é o contrário, é oferecer ao leitor aquilo que ele já espera de uma perspectiva compositiva, tá? Não se afasta muito. Toda comédia romântica é a mesma. A gente sabe disso, né? É tipo episódio do Scooby-Doo, pô. É sempre a mesma historinha, né? Um crime foi cometido, um mistério ninguém sabe, eles investigam, aí tem a cena de perseguição, né? Aí acidentalmente eles capturam o bandido, desmascaram, o bandido termina dizendo: ah, se não fosse aquele cachorro e vocês lá, etc. Enfim, Scooby-Doo, né? É basicamente a regra de toda produção cultural massificada. Coloquei mais uma notinha aqui do lado esquerdo. Né? Isso não significa, por exemplo, que não haja distinções dentro da própria cultura de massas. Tá? Há níveis da coisa, há coisas que são melhores, piores, tal. Né? E há também relações que se estruturam entre o público e dos dois circuitos. Né? Isso é uma generalização abstrata, mas com algum sentido. Né? Leitores de paraliteratura, pura paraliteratura, ou preferencialmente paraliteratura, não se importam ou não gostam de literatura. Né? O cara que está lendo, não sei se vocês são esses, né? Mas se vocês tiverem um gosto assim muito grande por historinhas simples, de aventura, tal, algumas coisas podem parecer distantes demais da experiência de vocês, pelo menos num primeiro momento, né? Para que vocês gostem da parada. Tá? Isso não é ser prepotente, arrogante e tal, é mesmo uma questão de expectativa. O gosto, né, da gente precisa amadurecer para certas coisas. E eu vejo isso também na chamada literatura de jovem adulto, né, como se diz, né, que tem algo de transição. Tem certas coisas que vão mostrar experiências novas para o público visado, né, ao mesmo tempo tem essa coisa de ser esquemática, né? E aí fica difícil quando você vai ler um romance, você vai ler Dostoiévski, você diz, puta merda, chato pra caramba. Chato, meu Deus, chato. Ai, não suporto. É, é preciso desenvolver esses órgãos para a leitura de certos autores, tá? Da mesma forma como é preciso desenvolver órgão para a leitura chata. Tá chata de fato. Não estou falando desses caras aí que a crítica sempre vai entronizar, eu estou falando do José de Alencar, por exemplo. Eu acho, puta merda, tem de bater muito na cabeça de um camarada para dizer, não, José de Alencar era genial, pô. Não, era uma figura importante para a construção no circuito literário. No Brasil era realmente um cara, sem dúvida, inteligente, agrupa muita coisa, conhece muita coisa, exerce muita coisa, mas está longe de ser genial, tá? Então a gente precisa sempre passar por esse processo educativo. Tá? E na real a gente está sempre nele. Né? Aos 25, né? Eu ainda não tive paciência para terminar Ulisses. Não tive, eu digo a vida. A vida, meu Deus. A vida é mais do que isso. São hábitos de leitura que me fazem quebrar a cabeça, eu não consigo simplesmente ir seguindo. Né? E também porque também estive trabalhando pra caramba nos últimos anos, das vezes tentei parar para ler Ulisses, eu tinha de lidar com literatura portuguesa. Mas enfim, é uma questão de percepção, tá? Disso. Eu estou me perguntando aqui se é legítimo o professor dizer, não, eu ainda não li Ulisses, mas eu sou um baby, então eu posso. Né? Leitores de literatura consomem... Enfim, e os leitores de literatura, os leitores que preferencialmente leem os livros grossos e as coisas complexas e doloridas, leem também para a literatura por diversas razões. Diversas razões. Por ser interessante, por ser de entretenimento, para estar atualizado, para qualquer coisa. Tá? Mas aí a pergunta que eu faço é, há horizontes de expectativas diversos.
tá? Portanto, quem espera algo de um livro e gosta de paraliteratura ou da literatura de massas, espera certas coisas. Quem está procurando os livros clássicos da literatura, os livros da literatura canônica, está à espera de outras coisas. A minha pergunta é: o quanto isso indica constituições subjetivas diversas? Né? E eu vou contar um caso. Né? O caso é da filha do meu antigo orientador, né? Que deve ter a idade de vocês. Ela deve estar terminando agora a graduação. Não está tão afastada assim. Né? Mas o Oswaldo, né, ele dizia: não, ela não consegue terminar uma música. Ela vai, ouve lá, tal, fica aqui, chegou no refrão, ela coloca para repetir, ela não termina. Ela tá chapada no refrão. E eu penso, olha, eu digo, pô, isso é característico da música, né? As músicas, elas são, na cultura de massas, basicamente o refrão. Não tem progressão. Né? Quando tem progressão, a gente diz, ai, que coisa chata. Tipo Bohemian Rhapsody do Queen. Pô, né? É diferente, é muito mais gostoso você ouvir Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Tchum, tchum, yeah, yeah. Tchum, tchum, tchum. Tchananam, tchum, tchum, tchum. Pam, pam, pam. Né? É mais audível. Né? Aí você pensa, bom, aqui a gente tem um negócio reduzido, né? Não oferece, não exige a compreensão do começo, das retomadas tal. E mesmo assim eu falo do Queen Bohemian Rhapsody como se fosse alguma coisa, mas parem para pensar numa música de 60 minutos. 60 e tal minutos. E aí lá no último movimento você tem de recuperar naquela linha melódica que surge lá ao que veio lá do começo. Aí você diz, pô, tipo o quê? Vou pegar um mais curto, Tchaikovsky, a abertura 1812. Né? É um texto feito de citações. Se você conhece as originais, por exemplo, o Hino ao Tsar, né, a Marseillaise, você consegue reconhecer uma espécie de estruturação narrativa ali por meio da repetição. Do contrário, ela é só a música com crescendo e uns canhões no final. Né? É preciso recuperar a informação para poder avançar a compreensão. Depois a Guerra Civil faz também essa reflexão sobre mobilidade, né? Sobre trocas. Alguns gêneros da paraliteratura são incorporados ao cânone, outros são desqualificados, tal, e a paraliteratura também imita a literatura, a grande literatura, e faz paródias, né? O caso aqui foi Orgulho, Preconceito e Zumbis, vocês devem conhecer isso, se não conheçam, é interessante, tem um filme, né? Tem a adaptação cinematográfica de uma obra que surgiu em livro. Ok? As fanfics e coisas tais também. Eu coloquei 3 questões pra gente, tá? Se a gente pode diferenciar paraliteratura e literatura considerando estrutura e forma de comunicação, como a Aguiar e Silva tenta fazer aqui, né? A gente também pode, usando os termos iserianos, falar das diferenças que existem no âmbito do imaginário. Isso fica aberto para vocês, vocês podem tanto pensar essas diferenças de estrutura, comunicação, como podem fantasiar aí, né, as questões que dizem respeito ao imaginário. Se, né, são processos diferentes sendo ativados da perspectiva da percepção e compreensão. Mas, Mateus, eu não conheço esses conceitos, eu tenho de estudar psicologia para isso. Não, cara, pensa com as próprias palavras, depois inventa a psicologia. Né? Eu acho que o cara que lê para a literatura vai sempre se deparar com os mesmos conteúdos do imaginário. Aí a gente começa a fazer a contraprova, né? Tá, e o papel da fantasia aí, né? Aí a gente diz, tá, fantasia porque move a gente para um outro mundo assim, assim, assado. Massa. Aí vem a contraprova. E quando você tem a 20ª variação de Senhor dos Anéis em algum filme, livro, com caras de espada e flechas, sendo muito macho e furando gente e brincando de lutinha.
né? Enfim, façam aí as considerações de vocês. Sugiro, quer fazer isso uma atividade de leitura? Faz uma atividade de leitura usando aqui o texto do Aguiar e Silva, do Iser, e refletindo sobre isso. Eu quero fazer isso, fazer essa reflexão sobre a teoria da literatura, o imaginário, a literatura de ficção literária ou a paraliteratura e tal. Quero fazer isso como TP. Faz como um TP. Foi por isso que eu coloquei as questões aqui, para que vocês se inspirem um pouco, né? Depois, considerando o texto Patologias no Sistema da Literatura, como se localizaria a paraliteratura? Tá, aqui, essa para mim foi uma das questões mais pesadas que eu consegui formular. Porque vocês devem lembrar que o problema da literatura para Gunquist é ela nunca conseguir estabilizar essa relação. A paraliteratura é o contrário, certo? Seria a paraliteratura a cura, né, para a literatura da perspectiva de Gumbrecht? Isso aqui é claramente uma questão de provocação para que vocês façam um ensaio, né, em defesa ou contra, né, Gumbrecht, ou em defesa ou contra a paraliteratura, em defesa da ou contra. Enfim, vocês que sabem. Né? E finalmente eu trouxe aqui, né, uma pergunta que tenta ampliar o que a gente apresentou aqui, sobretudo esse momento em que a gente faz uma reflexão sobre o sujeito que consome essas duas manifestações culturais, literatura e paraliteratura, música erudita e música porcaria, né? Enfim, como vocês quiserem produzir ou não, se vocês preferirem, essas distinções. Tá? Eu coloquei um link aqui para um artigo, para o artigo do Adorno a que eu me referi, vocês podem ler, ele é curto. Tá? E vocês podem tentar fazer esse ensaio, essa reflexão em cima, tanto do texto do Adorno como as posições do Aguiar e Silva. Tá? Vocês podem ser contra o Adorno, por mim é igual. Vocês sabem qual é a minha posição, né? E a de vocês, com toda certeza, vai ser respeitada, porque eu não tenho resposta final para nada. Tá? Se vocês tiverem, por favor, também não deem, né? Se vocês acham que vocês têm alguma coisa, não é o curso. Tá? A gente veio para pensar aqui. Enfim, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tentei me manter um pouquinho abaixo assim do tempo. Eu vou tentar sempre encurtar para que vocês sejam pessoas mais felizes com as nossas aulas. Tá? Tô colocando aqui questõezinhas para vocês pensarem, para vocês se motivarem para fazer os trabalhinhos. Se forem fazer TPs e trabalhos finais com isso que eu estou propondo, tá? Eu quero chamar a atenção ao seguinte: extrapolem. Tá? As perguntas que eu estou colocando aqui são muitas vezes provocações assim muito pequenininhas. E eu acho que o interessante é você utilizar tudo isso como material para dar vazão aos pensamentos, intuições próprias, o que vocês quiserem pensar sobre o mundo, sabe? Eu só quero ter o gostinho da revolta de vocês. Pode ser revolta contra mim, pode ser revolta contra o Adorno, contra o Aguiar e Silva, eu também me revolto contra todo mundo, pode ser revolta contra a indústria da cultura, porque a Globo, lixo, blá blá, vocês que sabem. Tá? Querem defender o cinema de Bollywood. Massa, porque os indianos fazendo cópia lá, eles fazem uma apropriação que modifica as relações da cultura do Ocidente. Enfim, vocês que sabem, cara. O lance é sentir um pouco de revolta, deixar essa revolta correr, é sempre muito bom. Tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem com nossa aula presencial. Novamente, o prazo vai se aproximando, final desse mês tem de ter TP, e eu recebi poucas atividades de leitura, eu gostaria que vocês me notificassem, inclusive, mandando atividade de leitura, manda um recadinho para mim, mandei atividade de leitura, ajudaria, tá? Se bem que eu recebo também. Enfim, até semana que vem, lembrem dos prazos, lembrem-se também, tá, de conversar comigo sobre os trabalhos. Eu conto participação aí, tá? É isso, tchau, tchau, boa noite, falou, sayonara.